Como fazer uma empresa triunfar num país que tem uma taxa de mortalidade empresarial de 80% em até 10 anos. Empresário, seja bem-vindo ao podcast Gestão Independente. Aqui o papo é voltado para você que é empresário, empresária, que quer estar no controle da sua empresa e livre da operação. O meu nome é Ricardo Malé e hoje eu estou aqui com o meu sócio, o Alisson Limer. Aí, Alisson, sou Alisson Limer. Tudo bem aí, pessoal? Joia, sejam bem-vindos aí ao podcast do Gestão Independente. E hoje a gente vai falar sobre a realidade, né, principal de todos os empresários brasileiros, ou pelo menos a grande maioria, a maioria esmagadora, né, Malê? A maioria dos empresários brasileiros enfrentam, né, uma tranqueira maldita, né, com uma imensa de uma burocracia, né, uma carga tributária praticamente insuportável. Mas a questão é a seguinte, tem gente que triunfa e tem gente que encontra caminhos de solução, e a gente quer falar um pouco sobre isso aqui, que a gente quer falar da realidade, claro, sempre é importante a gente entender qual é o cenário, qual é o terreno que a gente está pisando, mas ao mesmo tempo é importante a gente também entender quais são os caminhos de solução, né? Então vamos começar falando um pouquinho, Alisson, sobre alguns problemas comuns, né? Você aí, que é um cara que está sempre dentro das empresas, ajudando principalmente na parte da estratégia, né? Sempre é bom a gente se posicionar. Você é o cara que está muito mais focado na parte estratégica, o meu trabalho é muito mais no nível tático, e a junção das nossas forças faz com que a gente tenha uma visão muito interessante para o empresário, né? Que mostra aí esses desafios nessas áreas, né? Obviamente que a gente acaba também indo para o operacional, quer dizer, ajudando no processo do operacional, mas a junção das nossas forças ajuda a entender um pouco, tanto na parte dos desafios, né, da gestão como um todo, pelas expertises que se somam, mas também nos ajuda a trazer ideias de solução, né, que abarcam essas duas áreas. Daí a nossa parceria, né, na produção aqui do podcast e na construção da metodologia Gestão Independente. Vamos falar um pouquinho, então, dos principais desafios. Quais são os desafios que você enxerga, Alisson, para aquele empresário aí, o pequeno ou médio empresário do Brasil? Eu acho que assim, a primeira coisa é o macro cenário, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma carga tributária que é a maior carga tributária do planeta, né? Então, não bastasse ser a maior carga tributária, ela tem uma incrível complexidade também, né? Então, muitas vezes o lucro do empresário está na inteligência contábil de fazer a tributação correta, de colocar a empresa na modalidade empresarial correta. Isso é muito ruim, é ruim para o mercado, é ruim para o cliente, é ruim para a evolução, né, de cada mercado, dos produtos e assim por diante. Quando a gente fala de Brasil também, a gente está falando de uma burocracia tremenda, né? Então, eu costumo dizer, enaltecer muito, e um dos motivos que inspirou muito, né, o desenvolvimento dessa metodologia para ajudar os pequenos e médios empresários é porque esses caras são heróis, são campeões, né? Só do cara sobreviver, dele conseguir se manter vivo nesse cenário, ele realmente tem um mérito muito grande, né? Bom, então esse é o que a gente encontra de macro cenário. A gente pode falar também da questão, né, que todos, isso sem exceção, todos os empresários trazem isso como um desafio peculiar no Brasil, é a mão de obra, né? E aí a gente tem um desdobramento para a legislação trabalhista. Além de ser uma mão de obra difícil de encontrar, ela capacitada, difícil de manter, né? Nós temos ainda essa questão para dar uma complicadinha um pouquinho mais na mão de obra. Não sei o que você, não sei o que você encontra, ou como que você vê, a gente já conversou sobre isso, mas você encontra essa realidade também nos seus clientes? Alisson, eu costumo quando converso com os donos de negócio, né, uma das reclamações mais recorrentes é a seguinte: cara, aqui na minha cidade não encontro mão de obra, né? Essa frase chega a ser assim um mantra, né? O cara acha que é só na cidade dele, não, é no Brasil inteiro. Se ele não tem um network, se ele não tem uma comunicação com outras empresas, né? Ele imagina assim: o problema é aqui, o meu problema é aqui. Cara, é o seguinte, ó, cai na real. O Brasil e o mundo, tá? E especialmente o Brasil, tá falido em termos de educação. Então as pessoas elas vão cair no teu colo, aí na tua empresa,
completamente despreparadas, principalmente do ponto de vista não só das hard skills, né? Quer dizer, saber fazer o trabalho técnico, como mas da soft skill, né? Como principalmente das soft skills. Então, assim, uma comportamentais. falta total, a gente tem uma geração nova chegando, eu sou velho, né? Então a gente começa a ter aqueles papos de velho já, né? De dizer Somos, assim, né? não, na minha época, né? Na minha época a coisa era diferente. Mas olha, desculpa, era diferente, né? A educação era um pouquinho melhor, né? Tô falando aí, obviamente, eu tenho 57 anos, né? 56 para 57. E a educação vem desabando, né? A gente tem uma educação, uma crise de educação, de escola, né? De educação, digamos assim, escolar, que a coisa tá medonha, né? Então as pessoas elas vêm com uma total incapacidade, né, de conviver num ambiente onde existe uma hierarquia, quer dizer assim, não aprendi hierarquia em casa, né? Eu não respeito os mais velhos, eu não vejo mais velho como alguém que eu devo respeitar. Esse é um elemento interessante para trazer como um desafio dos empresários também, que eu acho que é bastante recorrente, né? O convívio de diversas gerações simultâneas, e muitas vezes alguém mais jovem, de uma geração mais recente, está liderando alguém de uma geração anterior, né? Ou alguém, né? Mais do que um também. Então, acho que soma esse fato aí, né? Exatamente. E isso é natural, isso nunca teve problema, né? A gente não está falando aqui que a hierarquia ou o respeito, a gente não está falando de idade, a gente está falando de entender o que é uma hierarquia, né? E entender a importância da hierarquia para uma estrutura, né, confiável, uma estrutura que funcione. Então, o que acontece, né? As gerações mais novas, a gente está falando a partir, principalmente Y e Z e as próximas que estão chegando agora no mercado. A gente está falando do pessoal que não vem mais em casa, né? Não é uma figura do pai ou a da mãe ou do avô como uma fonte de referência, porque pega lá o Google, né? E assim, puxa vida, o meu celular aqui, ele me responde muito mais rápido, muito mais precisão do que eu perguntaria para minha mãe, para o meu pai ou para um professor. Então, a gente está numa crise. A gente está numa crise. Por um lado, a tecnologia veio para realmente acelerar muitas coisas, muitos processos. Por outro lado, nós temos uma crise aí geracional e de hierarquia. Então, se confunde muito acesso à informação, né, com respeito à hierarquia. Então, pelo fato de eu acessar a informação de forma muito rápida e muitas vezes muito precisa, eu pego um chat GPT, me resolve muitos problemas, para o não entendimento de como funciona uma organização. Ora, uma organização precisa ter o quê? Antes de tudo, organização. Né? Então, é o nome, né? Eu preciso ter organização. Então, veja, quando nós temos pessoas que não sabem como se comportar dentro de uma estrutura organizacional, onde eu acho que pelo fato de eu ser jovem ou pelo fato de eu ter acesso a uma informação, eu sei muito mais do que o meu chefe sobre o processo, sobre o negócio, e eu já tenho o direito de sair opinando, de entrar no estilo democrático imediatamente. Quer dizer, eu posso. O mundo está democrático, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo opina sobre tudo, né? Isso faz de mim imediatamente um sábio. Então eu chego na empresa já com essa autoimagem. Eu sou sábio, eu tenho acesso à informação e eu posso dar opinião sobre tudo. Por quê? Porque assim é a minha vida. Eu aprendi assim, desde criança, né? Ale, então, assim, Eu entrava lá. nesse assunto aqui, com relação ao problema das gerações nas empresas hoje, né? Gerir essas gerações. Qual você acha que são os principais impactos, assim, tá? E quais seriam as possíveis soluções para o empresário? O impacto principal, né, dessa crise geracional e principalmente que a gente está falando aqui, nem é a questão de conflito de gerações, porque isso sempre ocorreu, obviamente, sempre ocorreu, porque sempre alguém na empresa é mais veterano e alguém está chegando, né, como trainee, mas eu acho que o principal problema que a gente enfrenta aqui é a dificuldade, né, da gente ter uma estrutura hierárquica confiável, que faz com que, né, os processos possam ser questionados além do que deveriam, porque eu acho que todo processo ele merece revisão, melhoria, reformulação, porém existe um ritmo para isso que tem a ver com o ritmo da empresa. E as novas gerações estão muito ansiosas.
certo? Então o problema que a gente tem é uma certa ansiedade de, não, peraí, é como se fosse um game, eu entrei na empresa aqui no nível tal, mas eu já queria ser chefe, eu já queria ser, né, o diretor. Peraí, existe um caminho para isso, e esse caminho se percorre por competência e não por ansiedade, né? Então esse é o principal problema, eu acho que está por aí. E uma falta de educação no sentido de... Primeiro, eu não entender bem esse processo, tá? Toda essa ordem, essa hierarquia, eu tenho uma dificuldade para entender, né? Eu tenho uma dificuldade em respeitar, porque o respeito ele independe de geração, e a gente sabe que quanto mais jovem, é natural que a gente seja um pouco mais inquieto, um pouco mais ansioso e tenha um pouco de dificuldade de ouvir, né? De respeitar a opinião alheia. Então, está um pouco associado essa ideia de saber respeitar opiniões diversas, apesar da gente estar falando muito hoje sobre diversidade, né, nas empresas, mas não adianta, jovem é jovem, né, tem uma maior dificuldade em geral, né, de ouvir e de respeitar e de ter aquela sabedoria que os anos trazem, né? Então nós temos aí uma dificuldade que ela sim é geracional, mas nós temos uma dificuldade de falta de uma boa educação, não apenas do ponto de vista técnico, mas principalmente do ponto de vista de educação de caráter, de virtudes. Eu acho que esse é um problema que a gente está enfrentando e que é muito presente e muito falado pelo empresário brasileiro. Muito. Não sei se eu consegui fazer claro aí, né? Então existe uma questão que ela é uma dificuldade de conflito geracional, mas nós temos uma realidade de uma educação muito carente, né, que não está preparando de forma eficiente o indivíduo para o mercado de trabalho. E aí essa batata quente cai no colo do empresário. Eu falo muito sobre isso, né, Alisson, porque como é muito o meu dia a dia, eu lido muito no nível tático, essa é a realidade que o gestor com o qual eu interajo, ele sempre está lidando, ele sempre está com muito sofrimento em relação a isso, né? É o funcionário que faz corpo mole, é o outro que é muito arrogante, o outro que é cabeça dura, né? Aquele que não tem palavra, né? Que é preguiçoso, para ele tudo bem, se ele for, não vai, não tem problema, não está acostumado, né? A ter uma pressão, né? A responder de uma forma convergente a um desafio, uma provocação que o líder faz, tudo já é motivo de mimimi, de ficar, né? Então isso Perfeito. É uma coisa que está incomodando bastante. Tá, então a gente poderia resumir sendo os principais desafios do empresário brasileiro. Número 1, carga tributária e sistema tributário complexo. Número 2, mão de obra. Número 3, burocracia. Número 4... Bom, a gente já falou de legislação trabalhista? Legislação trabalhista, número 4. Né? Então, a gente tem esse cenário aqui. Quais são, na sua avaliação, os caminhos aí para que possa mitigar os riscos, né? Prosperar? Né? Essa pesquisa é muito alarmante, é uma pesquisa do IBGE, ela mostra que menos de 20% das empresas elas se mantêm vivas, né? Depois de 10 anos, menos de 20%. Ao que você deve esse fato? Por que você acha que isso acontece? De forma geral, né? De forma geral, assim, o empresário brasileiro, ele, assim como a gente falou, né, que o empregado, que o funcionário, ele vem com um baixo nível de educação, de escolaridade, de formação para o trabalho, a história de muitos empresários, principalmente das empresas de pequeno e médio porte, né, começam assim com uma ideia na cabeça, né, começam muitas vezes dominando a produção de alguma coisa, o cara lá que ele faz vamos dizer aí qualquer coisa, ele faz churros, né, ele faz churros na carrocinha dele e pensa, nossa, eu vou empreender, eu vou aumentar, eu vou empregar, eu vou fazer um churros gourmet, né, vou criar uma franquia, ele começa um processo conhecendo o produto, mas não sabendo gestão, Alisson. Esse é o ponto. Então, para a gente resumir, eu acho que a gente tem uma convergência gigante nisso, né?
O maior problema do empresário, do pequeno e médio empresário brasileiro, é que ele não faz uma gestão profissional, né? Empresarial profissional. Esse é o maior problema. Por quê? Se ele tem uma gestão... Bom, primeiro a gente precisa entender bem o que é uma gestão profissional, porque muitos empresários acabam até se ofendendo, achando que a gente está colocando aqui em questão a capacidade, a expertise dele. A realidade que eu vejo é que os empresários, eles entendem muito do seu produto, entendem muito do seu negócio. Ele se preparou, ele viveu aquilo, ele respira aquilo. Agora, ele não foi preparado para ser um gestor empresarial, ele não estudou para isso. Nós não temos um Brasil, um país com essa cultura empreendedora, de negócio, de gestão empresarial. Então, a formalização do planejamento estratégico, pensar o plano estratégico, organizar as etapas do planejamento estratégico, o desdobramento tático, tudo isso composto, pensado, analisado, refletido à luz, né, de conceitos, de fundamentos de gestão empresarial. O empresário, talvez brasileiro, acredite que o que funciona para uma grande empresa não vai funcionar para dele, e esse é o maior mito que o empresário precisa vencer, porque o mesmo fundamento de gestão empresarial que tornou uma pequena, uma média grande, é a mesma que vai permitir ele se profissionalizar e também ser um médio, um grande, né? Então, esse o grande desafio. Ele vai conseguir ter mais preparo contábil, assessoria contábil, jurídica, fiscal, tributária, para se preparar com modalidade empresarial, com recuperação até de tributos. Ele vai ter uma cultura organizacional pensada, né, a partir de uma estratégia. Isso vai fazer com que o turnover seja menor, com que as pessoas se engajem com uma causa, com a missão, com um propósito, vai diminuir absenteísmo, melhorar engajamento, efetividade, produtividade, né? Nós temos mais condição de passar por essas intempéries, essas instabilidades, essas burocracias, né? Então, uma empresa focada numa gestão profissional, ela tem espaço, né, para inovação, para criatividade, ela tem um planejamento para isso, ela tem espaço, ela tem budget. Então, o maior problema, resumindo, o maior problema do empresário brasileiro é não fazer a gestão profissional, ir no toca-toca. Se a empresa for familiar, é pior ainda, né? Porque aí vem a questão de misturar os papéis. Nós poderíamos, acho que, ficar aqui o dia inteiro falando de cases de empresas familiares, né? Marido separando de esposa, filho, irmão brigando com irmã por causa de percentual, porque trabalha mais, porque trabalha menos. E tudo isso é muito simplesmente resolvido a partir de fundamentos de gestão empresarial, diretrizes, né, que são seguidas em negócios prósperos, organizados, que têm o controle, e esses empresários são livres da operação no mundo inteiro. Muito bem. E veja bem, né, Alisson? Aí a pergunta que fica é o seguinte: por que então, se é assim tão simples, se é assim tão. Não digo simples, mas a resposta ela é evidente, né? Se eu quero ter uma empresa profissional, eu preciso me profissionalizar como empresário. A questão é por que os empresários têm tanta dificuldade em dar este passo? Onde estão os entraves? Os entraves, né? Onde estão os entraves? Primeiramente, eu acho que é cultural. Né? Nós não temos uma cultura empreendedora, uma cultura de gestão. A gente não aprende sobre investimento na escola, a gente malemar aprende a matemática básica de juros, né? Juros simples, malemar a gente aprende isso. Não tem aula de empreendedorismo. Se você quiser aprender a gerir uma empresa, você vai ter que ir para uma faculdade, para um técnico, pagar um curso, uma consultoria. Então, não há essa cultura. Outro aspecto é o seguinte, né? Eu acho que esse é muito forte, é a zona de conforto. Nós estamos falando de empresas que elas estão prosperando de alguma forma. Ela já prosperou e ela continua, ela estabilizou de alguma forma. O empresário ele consegue tirar o sustento, ele tem ali algum ganho financeiro, a roda está rodando. Mas a que custo, né? A que custo?
E não é só a que custo, né? O quanto eu estou perdendo. A gente já fez essa conta várias vezes, né? O quanto que a gente deixa de ganhar quando a coisa está bagunçada, está no toca-toca, né? E sem falar no caos, né, Malê? A gente sabe, a gente vê isso sempre. Uma empresa desorganizada, na hora que ela cresce, ela precisa de nível tático estruturado, muito bem capacitado, muito bem treinado. À medida que a empresa cresce, não vai ter isso, porque não está planejado, não tem uma gestão profissional, começam a pintar os gargalos, e até aquela empresa que fabricava um produto muito bom passa a fabricar um produto que não é tão bom assim, porque passam a ter vários erros, vários gargalos, falta mão de obra. A cultura do dono se perde rapidinho na medida em que a empresa cresce. Se perde a totalmente. Cultura do dono se perde, por quê? Porque não há uma cultura que possa ser organizacional, é o que a gente chama de cultura organizacional, né? Não existe essa cultura. E aí o que acaba acontecendo é quando o dono está lá, as coisas acontecem, mas requer um grande esforço, energia, foco dele. E quando ele está lá, a impressão que ele tem é que nada acontece, nada caminha, tudo depende dele, e realmente é isso. Ele acabou montando aquela história, né? É uma faca de dois gumes, né? Por um lado, ele tem o sustento dele, a possibilidade de ter o seu propósito ali, fazer algo que ele goste, ter o retorno financeiro, e por outro lado ele está preso nesse próprio negócio, ele não consegue sair da operação. E esse é o maior desafio, acredito, né? A maior reclamação que a gente vê aí da maioria dos pequenos e médios empresários. Então, esse cara tem que botar na cabeça que para ele ser maior, ele precisa pensar como maior, ele precisa fazer gestão empresarial como maior, ele precisa usar fundamentos empresariais das empresas que já passaram por esse processo e fazer o básico. Eu costumo dizer que é fazer o básico bem feito, de forma consistente, com algum método, obviamente, já validado, né? Isso que a gente bate muito no GI, né? Um método validado também, que a gente sabe que vai ter aquele output no final das contas. Rapaz, aí eu acho que a gente chega num ponto que é um outro gargalo, tá? Você falou que um gargalo é a questão do paradigma, talvez, empresarial, da mentalidade. Eu acho que foi isso, não sei se foi esse o termo que você usou, né? Mentalidade empresarial, cultura do Brasil, né? Mentalidade empresarial. Mas a gente acho que tem um outro gargalo. Tem um cara que conseguiu vencer, é como se fosse um game mesmo, né? Que o cara tem que passar por fases, né? Aí o cara passou a primeira fase, eu tenho que vencer minha mentalidade, que eu no vamos, no toca-toca, a coisa vai. Então ele tem que entender, não, peraí, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: eu preciso ter uma mentalidade de grande empresário. E eu preciso buscar formação que me permita, porque se eu quiser ser um grande, eu tenho que pensar como grande, eu tenho que agir como grande, beleza? Exatamente. Então, primeira coisa, primeira fase, né, do game é vencer a mentalidade de que não, no toca-toca, no meio que na fé, somente na fé a coisa vai, mas não vai. Venceu isso, tá? Venceu isso. Aí o cara cai num outro gargalo, que são as propostas acessíveis ou disponíveis em geral de formação do mercado. Cara, rapaz, o que eu conheço de empresário... É bastante complicado, né? A gente já passou por isso também. Eu fiz gestão empresarial e gestão comercial numa das principais instituições de ensino no Brasil, e posso dizer até no mundo, né? Que é a Fundação Getúlio Vargas. E o que eu senti é que, todo esse conteúdo ele fica muito distante da realidade do pequeno e médio empresário brasileiro. É como se o empresário já tivesse uma grande empresa, uma transnacional, né? Então aquilo está muito distante. Eu costumo brincar com 3 palavrinhas em relação a este problema, a esse gargalo que a gente está falando aqui, que é específico. Eu falo sobre complexo, desconexo e sem nexo, né? Que são 3 palavras aí que rimam. Primeiro ponto, tá? O cara encontrou uma formação, complexo. Então ele vai, nossa senhora, cara, tem um monte de conteúdo praticamente inteligível, altamente dois anos aqui para eu estudar, só teoria, 25 livros para ler e 1000 coisas aqui. E assim, aí vai, quais são as teorias da motivação humana? Tem a teoria X, a teoria Y, a teoria não sei o quê, teoria. Então, complexo. Aí o cara sai dali e diz assim, meu Deus, eu não entendi, né? Afinal, né?
O que eu faço? Como que eu aplico isso no meu dia a dia, né? Essa distância, esse gap é gigante, é gigante. Agora E tem mais um ponto nisso, né? Tem mais um ponto. Você tem o tempo necessário de assimilação desse conteúdo, né? Que, cara, um MBA, uma faculdade, enfim, uma especialização, você está falando de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é um tempo, esse é um fator. E o investimento. Né? O investimento ser alto, eu nem acho ser um problema, porque quando a gente investe alto, mas tem um retorno alto, tudo bem. Mas a chance desse retorno ser alto é mínima. Então o cara vai botar uma a grana chance desse retorno ser alto é baixa. É mínima, é muito baixa, né? Porque a É. gente já viu, a gente já passou, inclusive, sobre isso, né? Então, é sintetizar o conteúdo, aplicar o conteúdo dentro de uma realidade que é peculiar daquele empresário, dentro daquele segmento, daquela região, né? Você ter uma aplicabilidade daquele conteúdo. Não são fatores fáceis de se reunir, né? É isso que a gente procurou resolver com a mentoria do gestão independente, né? Porque uma empresa, as empresas maiores, elas acabam contratando muitas consultorias especializadas, mas esse pequeno e médio empresário, né, que tem um faturamento aí que é parte de 50 mil reais mês, tem pequenas empresas aí que está falando de 50 milhões no ano, obviamente, pequenas, médias empresas, né? Mas ele não está preparado, esse cara pequeno que está nesse primeiro estágio aqui, ele não está preparado para investir, sei lá, 150, 200 mil reais de consultoria, de treinamento num ano, né, naquele estágio do negócio. Ele poderia resolver isso com 3, 4 consultores ali dedicados ao negócio, óbvio, isso funcionaria, mas e o investimento para isso? Então, não tá muito distante, né? Então, o que a gente, aproveitando a oportunidade, o que a gente procurou fazer é entregar com a mesma efetividade, com a mesma garantia de resultado, aquilo que a gente faz individualmente, num escopo, né, com várias ações, com metodologia, com diagnóstico, com encontros individuais, com encontros em grupo, né, com ferramentas, com uma área de membros, com as aulas já divididas nos pilares da nossa metodologia, né, na precisão estratégica, na modelagem gerencial, na sustentação funcional, enfim. Isso eu acredito piamente que vai ser um caminho, né, uma perspectiva de solução para grande parte do nosso empresariado brasileiro. É um método simples, efetivo, funciona, né? E barato, né? É possível do cara. O tempo é possível, né? A gente pensou no tempo, a gente pensou no investimento, a gente pensou tudo. Claro. E nos desafios, principalmente nessa dor, né? No que o cara tá vivenciando, a gente sabe exatamente onde dói o calo dele, né? Nesse pouco tempo aqui de podcast, 2 empresários já me mandaram mensagem aqui, são clientes. Entendeu? Geralmente, quando manda mensagem, é que está precisando de alguma orientação, de alguma. Nesse pouco tempo aqui. Exatamente. Então, é uma rede de apoio também que se forma, né? Para que ele possa perguntar, para que ele possa até fazer um benchmark, para que ele possa ter um consultor à disposição ali para poder esclarecer as dúvidas de gestão. Isso que é importante, né? De gestão, não do negócio dele, não do produto dele, mas de gestão do negócio dele. Esse é o ponto-chave. Sim. Olha só, aí então eu estava falando sobre as três palavras que rimam, né? É o complexo, desconexo, sem nexo. Então, o complexo é isso que a gente estava falando. Quer dizer, às vezes é muita informação teórica demais, complicada demais, pouco prática, né? E o segundo problema, que é o tal do desconexo, é assim, isso é muito engraçado, né? Muitas vezes, como é que são formados, como é que é estruturado esses cursos, ou um MBA, enfim, junta-se vários conteudistas, né? Cada um com a sua expertise, e eles montam Frankenstein. Um Frankenstein, um currículo. Um Frankenstein. Então, assim, o que nós vamos falar nessa formação empresarial? Vamos falar o seguinte, vamos falar de estilos de liderança? Tá na moda ESG, vamos falar de ESG. Tá na moda, isso aqui tá... estamos falando muito de... exatamente, diversidade, isso aqui. Bom, rapaz, aí o que acontece? O conteúdo acaba ficando desconexo. Ou seja, uma coisa, apesar de todas serem muito importantes,
você sai com aquilo tudo como se você saísse assim abraçado numa pilha de livros, né? E pensa assim, tá, como é que agora eu junto isso tudo em algo que eu possa acordar, ir para a empresa, executar, finalizar um mês, fazer um fechamento? Eu não sei como fazer, né? Então existe uma desconexão de assuntos que causa mais dor do que prazer para o empresário. E o terceiro ponto, já emendando, eu acho que isso é autoexplicativo, né? Eu acho que o terceiro ponto, que eu costumo brincar bastante, é o tal do sem nexo. Às vezes, se apresenta algumas modas, né? Você acabou de falar das modinhas, né? Se apresenta algumas modas de mercado, que é uma coisa assim que é bonito, todo mundo se diverte. Ah, eu fui fazer um curso tão legal, né? A gente abraçou as árvores, todos os líderes foram lá e todo mundo chorou e tudo mais. Tá, legal. Qual é a aplicação deste conhecimento na vida real? Não tem, não faz sentido, né? Não Não. tem. Exato. Então, sem nexo, né? Então, eu brinco com essas três palavras, né? Então, a maior parte das ofertas que a gente vê no mercado, elas sofrem desses três males, né? Ou é complexo demais, ou não há uma conexão entre assuntos, ou seja, não existe uma sistemática, uma metodologia que possa ser de fato aprendida, aplicada e multiplicada, ou às vezes é balela, né? É um monte de porcaria ali que realmente vamos dizer assim, é palhaçada, né? Pois é. Então, eu acho que o segundo desafio, Alisson, tá? A gente tá falando daquele game, né? Que a gente falou o primeiro estágio é tomar a consciência da necessidade de aprofundamento. Segundo estágio é encontrar algo que realmente vai trazer esse know-how capaz de transformar o empresário que está fazendo uma gestão, digamos assim, mais informal, para não dizer amadora, numa gestão profissional. Qual seria, na tua visão, o terceiro, né? Vamos supor que a pessoa já conseguiu, encontrei esta capacitação. Por exemplo, gestão independente como uma proposta. Legal. Qual seria aí o último desafio desse processo? Ou penúltimo? O próximo passo, vamos falar, né, de desafio Passo. aí, é justamente se organizar. O empresário brasileiro ele precisa compreender algo muito simples, muito básico, que são os níveis organizacionais, né? A gente bate muito isso, é início de tudo, estratégico, tático, operacional. Então ele precisa encontrar uma organização de tempo para poder dedicar pelo menos 20% do tempo dele para questões estratégicas, para questões do planejamento, para questões de pensar o negócio, de formatar o negócio, de escrever as diretrizes, né, de estruturar toda essa organização. Ele precisa, esse é o desafio, né, que eu falaria que era de efetivar esse planejamento. E aí, na sequência, não está resolvido, né? Se achar que está resolvido, ainda não está. Nós temos o desafio, e aí você pode falar com muita propriedade, que é o desafio do desdobramento, da implantação. Beleza, eu tenho um planejamento estratégico perfeito, eu tenho minha identidade empresarial validada, eu tenho meu modelo de negócio, eu tenho uma estratégia muito boa, eu já tenho um desenho da estrutura organizacional que eu preciso, já estou montando essa estrutura organizacional, treinando as pessoas para tocar dessa forma aqui, entendo a curva de valor do meu mercado, do meu cliente, consigo atender e superar as suas expectativas, né? Como é que eu vou comunicar tudo isso para a operação? Como é que eu vou fazer com que essa informação chegue na operação? E aí, a gente parte, algo, eu tenho até medo de falar isso e receber algum processo, cancelamento, mas é metafórico, vou correr o risco, é o que a gente tem que partir de um certo pressuposto. Toda operação é burra. Toda operação é burra, entendeu? A operação, a natureza dela ela não é inteligente, ela tem que seguir um passo a passo muito bem estruturado. Então, como é que a gente faz com que a estratégia que estava na cabeça do empresário, a gente conseguiu tirar ela da cabeça, colocá-la desenhada, tudo maravilhoso, refletiu, viu os pontos fortes, os pontos fracos daquilo, onde que pode ter alguma falha. Agora precisa chegar lá na ponta, precisa chegar lá embaixo. Esse é o maior desafio. Então, planejamento e desdobramento disso, com certeza será o grande desafio. E esse é um ponto. Você sabe que o nível tático aí, né, ou seja, os gerentes, os supervisores, os coordenadores, são peças fundamentais para que isso possa acontecer dentro de uma organização, né? E há todo um método para que isso
aconteça de maneira a contento, efetiva, né? Que a estratégia chegue ali, porque não vai ser da mesma maneira que ela foi desenhada que ela vai chegar na operação, ela precisa ser traduzida para o operacional. Aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que vai ilustrar bem a introdução desse assunto, que diz assim: uma visão sem tarefa é apenas um sonho. Uma tarefa sem visão é trabalho árduo, mas uma visão com uma tarefa pode mudar o mundo, né? Então, eu acho que fala um pouquinho disso, da necessidade da gente ter a visão, a estratégia, a gente ter também, e a execução, né? Que é a tarefa em si, para poder realmente fazer essa empresa deslanchar. E no meio disso é que está o nível tático. É ele que faz essa conexão entre visão e operação, entre visão, né? E entre a visão e a tarefa. Entre a visão e a tarefa, a gente tem o nível tático. O grande problema, Alisson, do nível tático, era assim, não sei se é o grande problema, mas eu acho que ele é o mais recorrente. É assim, como é que você formou a gestão, o nível gerencial na tua empresa, o teu nível tático? Como é que ele foi formado? Foi assim, ó, eu tinha um cara que era muito bom em vendas, ele vendia muito, 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 e aí o seguinte, a gente começou a vender tanto que ele não deu conta. Aí eu precisei contratar mais uns 2. Então esse cara que era um excelente vendedor, eu subi ele para a posição de gerente de vendas, gerente comercial. E aí o que aconteceu, cara? Aconteceu o seguinte, eu perdi um excelente vendedor e ganhei um gerente medíocre, né? Um gerente em apuros. É óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que se você não tiver um processo de formação, então a gente chama esse processo de formação gerencial de modelagem gerencial. Você tem que ter um modelo para que esse nível possa seguir, e este modelo vai te dar o que? A linguagem, né? Que faça com que ele te entenda, ele entenda essa estratégia, né? Ele consegue, a linguagem, existe uma conexão, uma comunicação muito clara entre o que a estratégia está me comunicando. Eu consigo, com esse meu modelo de gestão, eu consigo eu consigo desdobrar isso para o meu nível operacional, e não acabou por aí. Eu consigo extrair da realidade do dia a dia operacional informações que são essenciais para comunicar o meu nível estratégico, para que ele possa validar a estratégia ou reformular a sua estratégia de acordo com a necessidade. Então veja, se seu nível tático, tá? Se o seu nível tático ele não tem essa modelagem, ele não segue um modelo, o que vai acontecer é que você vai ter ali um grande entrave, né? Você tem uma ideia, o teu nível tático é o primeiro a fazer resistência, Alisson. É o primeiro a fazer resistência para tornar a estratégia de execução. É o primeiro cara que diz, não, mas isso aí não vai dar. Não, mas o pessoal não tá, mas o pessoal não tá preparado. E aí começa o jogo de empurra-empurra. O pessoal não consegue, o pessoal não... mas fulano não faz, fulano não quer, fulano não veio, né? E, na verdade, esse é um problema de solução do nível tático. Se o fulano não quer, se o fulano não sabe, se o fulano não veio, quem tem que resolver isso é o nível tático. Só que o cara não tem nem o entendimento que essa responsabilidade muitas vezes é dele, e nem sabe como reportar essa realidade. Então vem conversas vagas, né, nas reuniões mais de direção, reunião com gerentes e diretores, vem uma comunicação vaga. E aí como é que tá, pergunta o dono da empresa, né? Então falando uma empresa mais de pequeno ou médio porte. E aí como é que tá o comercial? Tá legal, tá indo bem, ou não foi muito bom. E a conversa é extremamente subjetiva e vaga, né? Sem dados, sem indicadores objetivos, sem uma conversa profissional em cima dessas informações, sem uma clareza de como é que eu avalio o desempenho de um funcionário, por exemplo, aqui como a gente está falando de área comercial, como é que eu avalio o desempenho de um vendedor e posso reportar isso de uma forma clara e já com um plano de melhoria já definido. Eu não preciso esperar que alguém me diga como melhorar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho um modelo de trabalho a seguir. Você entende isso? Então a importância da gente ter esse nível bem trabalhado, independentemente do nível do tamanho da empresa. Eu posso ser uma empresa muito pequena. Eu posso ser uma empresa seguinte, eu sou dono da padaria, eu tenho um padeiro, eu tenho um caixa, certo? E um balconista. Só isso.
Eu tenho 3 funcionários, eu sou o dono. Você já pode ter gestão. Exato. Você deve ter gestão. Esse é o Você ponto. pode e deve ter gestão. Você Né? deve. Então, assim, ó, falando do nosso game que a gente está colocando, quais são as oportunidades, né? Quais são os desafios, quais são os obstáculos e quais são as oportunidades. Para passar do primeiro estágio para o segundo, a gente propôs uma abertura de cabeça e um espírito de humildade frente ao conhecimento. Eu preciso entender Exato. que eu preciso estudar. Segundo desafio, né, que a gente propôs, que eu preciso buscar uma solução que me livre da complexidade, da desconexão de informações, né, e que seja algo que seja de fato claro, claro, prático e efetivo. Então não é qualquer metodologia, porque senão eu posso investir muito tempo e muito dinheiro em algo que vai me frustrar, né? E esse é o segundo obstáculo que a gente propõe aqui ajudar nesse processo. E o terceiro, finalmente, a partir disso, você realmente se dedicar trabalhando a sua visão e a sua, como eu disse, a tarefa e a visão, né? A visão e a tarefa, ou seja, o nível estratégico, modelar o nível tático e aí sim ter um nível operacional que seja eficaz, né? Teria mais algum obstáculo? Tem muitos obstáculos, né? Mas eu acho que por enquanto eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom, né? A gente falou de caos, né, da operação, a gente falou de burocracia, essa questão principal de mão de obra, né, muito complicado. Só um reforço aqui, né? Uma empresa que ela é gerida profissionalmente, né? Obviamente que a imagem dela valoriza no mercado, então tem uma tendência de ter uma aderência maior de colaboradores, né? Um plano de carreira para manter por mais tempo, reter os talentos, né, o capital intelectual, o capital humano também. Obviamente, a gente tem pesquisas sobre isso que demonstram, né, o quanto que empresas com a gestão profissional têm menos problemas. A gente pode falar que tem menos problemas, né, com capital humano do que as outras, mas com certeza vai ter problema, não tem como, até porque a gente está falando de fator humano, né? Mas eu acho que a gente abordou aí bastante, né, a questão tributária, então a importância de ter uma boa assessoria contábil, né? Não aquele antigo contador que simplesmente fazia as notas fiscais e tal. Não, o contador hoje é uma figura essencial no negócio. Ele é um consultor muito importante, ele precisa estar se atualizando com as leis, ele precisa da orientação estratégica, qual a melhor modalidade empresarial, qual o regime tributário, ou como conciliar o patrimônio dos sócios versus o patrimônio empresarial, como que a gente pode pagar menos impostos dentro da lei, ou até mesmo recuperar impostos pagos indevidamente no passado. Então, é fundamental ter uma ótima, né, assessoria contábil hoje em dia. É uma das primeiras recomendações que a gente faz dentro de um processo de consultoria também. E falamos do caos, né? Falamos aí também dessa questão aí da legislação trabalhista, não tem muito o que fazer, é melhorar o processo seletivo, melhorar o processo de contratação, de treinamento, de onboard, de integração, para mitigar esses riscos, para fazer melhores contratações, né? E com certeza também a gente pode depois dar mais dicas aí, acho que dá um podcast inteiro aí, só falar de capital humano, contratação, processo seletivo, acho que é um tema interessante. Aí vocês falam para a gente também se faz sentido para vocês que estão nos ouvindo aí, os empresários. Eu acho que, na minha visão, assim, o resumão de tudo que a gente falou seria o seguinte. Para o empresário não cair nessa estatística desses 80% que acabam dando com os burros na água, né? Depois, até 10 anos, né? Até 10 anos de operação, não adianta a gente querer mudar o que é imutável. O Brasil é esse, né? O mercado é esse. Né? A melhor forma, tem uma frase que eu aprendi na minha época lá do meu estudo de filosofias orientais, que eu acho que representa muito a mensagem que eu quero passar aqui. A frase é uma coisa assim: se o chão estiver coberto de espinhos, né? Imagina que você está no local assim, você está num parque imenso, coisa e tal, e
todo o chão está coberto de espinhos. Não tente varrer o chão, não adianta, você não vai conseguir mudar essa realidade. Cubra os seus pés com uma sandália e caminhe sobre eles, né? Então o que a gente está falando, exato. né? O que a gente está falando aqui é o seguinte, cara, é o seguinte, ó, o Brasil é esse, a carga tributária é essa, tem coisas que a gente não tem como mudar, não adianta querer bater e querer lutar que a gente não vai conseguir resolver, não pelo menos individualmente, talvez com a força política, etc., com muito tempo, mas a realidade agora que se dá é essa aqui. Então, bem, o que está dentro da minha área de poder de mudança? Cara, eu posso... De atuação, né? O que a gente pode efetivamente fazer, né? O que eu posso fazer? Bom, eu posso profissionalizar minha gestão, isso já vai me dar uma vantagem competitiva imensa frente à concorrência, e com certeza, enquanto os outros vão tropeçando e caindo, eu vou seguindo em frente, né, rumo ao triunfo. Então, eu acho que a mensagem que a gente está dizendo é essa. Não tem que saída, cara. Tu quer ser grande, tu tem que pensar como grande, tu tem que trabalhar como grande e principalmente, tem que estudar, né, e executar como grande. E para aqueles empresários que estão acomodados numa zona de conforto, tem que tomar um cuidado, né? Porque existe uma lei, o mercado, não sou eu que estou falando isso, né? O mercado é implacável, né? Aquilo que não cresce, aquilo que não evolui, morre. Simplesmente, entendeu? Então, tá aí as pesquisas do IBGE, do Sebrae, né? Do G1, que não deixa mentir, a taxa de mortalidade das empresas, né? Então, e as empresas todas, sem exceção, as maiores empresas, as mais longevas, se você olhar, você vai ver o que elas têm de comum: uma gestão profissional, um conselho executivo, diretrizes, planejamento estratégico, né? É óbvio. Beleza. Né? Bom, Alisson, show. Cara, papo bom, hein? Vamos fazer assim, então, vamos deixar para nossa audiência contatos importantes, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em tudo que é lugar você nos encontra com o @gestão independente. Deixa eu fazer o corte aqui, ó. Para você empresário... então vamos lá, vai. 1, 2, 3 e... Para você, pequeno ou médio empresário, que quer ter o controle do seu negócio, sair do caos, mas se manter no controle e se libertar da operação, segue a gente nas redes sociais, Gestão Independente, no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. @Gestão Independente. Exato, e o nosso site, www.gestãoindependente.com.br. Por hoje é isso, Alisson Limer? Por hoje é isso, a gente se vê no próximo podcast. Segue a gente lá. Até o nosso próximo episódio, valeu. Até o próximo, tchau. Um abraço, tchau, tchau.